Paz e bem para você. Hoje o Evangelho é lindíssimo. Os discípulos de Emaús. Fala-se que dois discípulos iam seguindo em direção a Emaús e eles estavam bastante tristes, conversando, quando de repente aparece Jesus caminhando e entra na conversa. E diz: "O que é que vocês estão conversando por aí?" Aí um deles, chamado Cleófas, fala o seguinte: "Você parece que é o único forasteiro, peregrino que não sabe o que aconteceu esses dias." "O que aconteceu?" perguntou Jesus. Aconteceu que o profeta Jesus, ele era perfeito em obras e em milagres, em palavras, diante de Deus, diante dos homens. Ele morreu. Os nossos sacerdotes, anciãos, entregaram para ser morto e crucificado. Nós pensávamos que ele fosse um profeta que ia libertar o nosso povo. Mas isso não aconteceu. Porém, a gente teve um susto. Algumas mulheres aí do nosso grupo falaram que o túmulo estava vazio, que o corpo dele havia sumido. Alguns dos nossos seguidores de Jesus também foram lá confirmar que estava vazio o túmulo, mas ninguém viu. E Jesus, olhando para eles, começou a explicar tudo pelo que diziam os profetas ao seu respeito. E ele dizia: será que Jesus não deveria passar por isso, sofrer? Será que não deveria sofrer todas essas situações? E foi explicando toda essa situação e o seguindo, e de repente Jesus deu a entender que ia seguir adiante. E eles queriam entrar para o seu povoado e eles falaram para Jesus: "Senhor, fica conosco, eis que a tarde cai e o dia já declina." E Jesus ficou com eles. Foi até a casa deles, celebrou a ceia, e na hora que ele celebrou, abençoou, partiu o pão, ele mostra os sinais da ressurreição. E eles reconheceram Jesus ao partir, ao compartilhar o pão. E Jesus tornou-se invisível no meio deles. Esse evangelho belíssimo nos traz uma experiência marcante. É uma experiência que faz os discípulos do Mestre e você, nós, sentirmos entre os dedos não somente as marcas da crucificação de Jesus, mas também um deslizar dos sonhos e projetos de libertação. As palavras e ações do Mestre eram de amor sem igual. Ele era diferente. Sua morte na cruz teve um amargo comum de frustração, embora ele fosse diferente, e também de desilusão. Era preciso Jesus morrer, ter o amargo comum, ter esta experiência para que ele pudesse ressuscitar. Mas também a experiência dos discípulos de Emaús fez com que Jesus tivesse que intervir, porque eles não foram capazes de compreender, e tampouco os discípulos foram dispensados da sua missão e voltarem para casa. Não se deve sustentar sentimentos de morte quando a vida já se revela em suas mãos. Foi na partilha do pão. Foi na partilha do pão pelas mãos chagadas de Jesus que reconheceram o Mestre. O Mestre que fazia arder o coração deles quando ele ensinava as palavras sagradas pelo caminho de Emaús. Assim é preciso não parar
no pessimismo. É preciso seguir mais além, suportar a frustração. Desse São Francisco, que ninguém se envaideça, mas se glorie da cruz de Cristo. Paz e bem para você.